Nesta aula você verá soma dos ângulos internos e cálculo do número de diagonais de um polígono convexo. Olá, pessoal! No videozinho de hoje nós vamos falar sobre a soma dos ângulos internos de um polígono e o cálculo do número de diagonais de um polígono convexo. Então, pessoal, nós vamos começar falando sobre a soma dos ângulos internos de um polígono convexo. Lembrando que o que eu vou mostrar para vocês agora se refere ao polígono convexo e não aos côncavos. E também não é uma característica apenas dos polígonos regulares, então não tem necessidade de o polígono ser regular para que a gente possa aplicar o que nós vamos descobrir agora. Em um outro videozinho do canal, eu já provei para vocês que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180 graus. Para quem ainda não viu o videozinho e não lembra, vou colocar nos cards para vocês. Bom, por que eu coloquei isso aqui? Porque o fato de nós já sabermos que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer corresponde a 180 graus, vai nos ajudar a determinar a soma dos ângulos internos de qualquer polígono convexo. Como assim? Bom, se eu pegar um polígono qualquer, aqui eu desenhei um polígono com 4 lados, aqui eu tenho um polígono com 5 lados e aqui 6 lados. São só alguns para a gente poder representar. Então, olha bem, se eu pegar esse polígono aqui de 4 lados e por um dos vértices, lembrando vértices são as pontinhas aqui, certo? Por um vértice, eu traçar diagonais a eles, lembra, diagonais são segmentos de reta que ligam um vértice a outro vértice não consecutivo. Lembra, vértices são as pontinhas, vértices consecutivos são os que ficam um depois do outro. Então, esse vértice é consecutivo a esse. E é por esse motivo que nós já falamos também que um triângulo não possui diagonais, porque todos os vértices de um triângulo são consecutivos, certo? Então, imagina, se eu pegar de um vértice qualquer e traçar uma diagonal, então eu não posso traçar para cá, porque seria o lado, não posso traçar para cá, porque também seria um lado. O único vértice para qual eu posso ligar é esse aqui, ó, certo? Então, neste caso, por este vértice, por um vértice apenas, eu consigo traçar apenas essa diagonal. E quando eu fiz isso, eu dividi este quadrilátero, né, que é uma figura de 4 lados, em 2 triângulos, certo? Então, essa figura de 4 lados, que é um quadrilátero, eu consigo dividir em 2 triângulos. Isso serviria, aqui no caso é um paralelogramo, mas serviria para quadrado, para retângulo, para trapézio, qualquer figura que tenha 4 lados, o raciocínio é o mesmo. Aqui nós temos um pentágono, que é uma figura de 5 lados. Vou usar o mesmo raciocínio. Se por um vértice qualquer eu traçar diagonais, então não posso para cá eu posso, para cá eu posso, para cá não. Então, eu consegui dividir este pentágono em 1, 2, 3 triângulos. Aqui eu tenho um hexágono ou hexágono, que é uma figura de 6 lados. Se por um vértice qualquer eu traçar diagonais, então não posso para cá, posso aqui, posso aqui, posso aqui, não posso para cá. Então, eu consegui dividir esse hexágono em 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, olha bem, coloquei aqui 3 tipos de polígonos, né, com 3 quantidades de lados diferentes. Se vocês observarem, quer dizer, então, que um polígono que tem 4 lados, eu consigo dividir ele em 2 triângulos, traçando diagonal a partir de um vértice apenas. Um polígono de 5 lados, eu consigo dividir ele em 3 triângulos. E um de 6 lados, eu consigo dividir ele em 4 triângulos. Se vocês observarem, ó, de 4 eu consigo fazer 2 triângulos, de 5, 3, 6, 4. Se vocês observarem, é sempre 2 a menos do que o número de lados. Então, eu sempre consigo fazer 2 triângulos a menos do que a quantidade de lados. Então, se eu tenho 4 lados, 2 a menos, 2 triângulos. 5 lados, 2 a menos, 3 triângulos. Se eu tiver um polígono de 9 lados, 9, 2 a menos, então eu consigo dividir ele em 7 triângulos. E esse raciocínio serve para qualquer polígono convexo, certo? Então, quer dizer que dentro de um polígono qualquer,
por um dos seus vértices, eu consigo, traçando diagonais, dividir ele sempre em 2 triângulos a menos do que a quantidade de lados que ele tem. Por que isso é importante para eu falar de soma dos ângulos internos de um polígono qualquer? Porque eu sei que em um triângulo, a soma dos ângulos é 180. Então, aqui, se eu tenho 2, então eu tenho 2 vezes 180, certo? Que seria 360. No polígono de 5 lados, se eu tenho 3 triângulos, então 3 vezes 180, que seria 540. Num polígono de 6 lados, se eu tenho 4 triângulos, então 4 vezes 180, que seria 720. Então, esse é o raciocínio que a gente usa sempre para poder encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Agora, nós vamos generalizar isso. Então, para qualquer polígono convexo, quando eu quero determinar a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, eu tenho uma fórmula, né? Por isso a gente generaliza, que é n menos 2 vezes 180, onde n é o número de lados do polígono. Porque nós acabamos de mostrar que um polígono sempre tem dentro dele 2 triângulos a menos do que o número de lados, por isso menos 2, certo? Então, se você não quiser usar a fórmula, basta que você lembre quantos lados tem. Tem 20, então, menos 2, 18. 18 vezes 180, certo? Um exemplozinho pra gente lembrar. Ou você utiliza a fórmula. Simples assim. Então, galerinha, aqui nós temos um exemplo de como aplicar, né, essa soma dos ângulos internos. Algumas vezes vai ser simplesmente pra gente calcular, mas nesse caso, por exemplo, ó, encontre o valor de x, quanto vale, né, o valor de x no polígono abaixo. Aqui nós temos um trapézio, que é um quadrilátero. Então, se ele é um quadrilátero, ele tem 4 lados, né? Então, a soma dos ângulos internos dele é 4 menos 2 vezes o 180. A gente nem precisaria da fórmula aqui, só estou usando para a gente lembrar. Então, a soma dos ângulos internos aqui seria 2 vezes 180, que é 360 graus. Quer dizer que se eu somar esses 4 ângulos aqui, essa soma tem que ser igual a 360. Então, isso que eu vou fazer. Ó, 3x mais 3x menos 10 graus, mais 2x mais 20 graus, mais 2x mais 50 graus. Isso tem que ser igual a 360. Então, nós temos aqui, ó, 3, 6, 8, 10x. E aqui nós temos menos 10 com 20 é 10 positivo, mais 50, 60, certo? Esse 60 ele vai para o meu segundo membro fazendo a operação contrária, que é a subtração, operação inversa. E aí nós temos 10x, que é igual a 300. Então, x é 300 dividido por 10, que é 30. Então, o valor de x aqui, neste caso, é de 30 graus. Bom, nessa parte final agora do nosso vídeo, nós vamos falar sobre o cálculo do número de diagonais de um polígono convexo, certo? Lembrando que ele também não precisa ser irregular. Bom, eu já falei para vocês que uma diagonal ela é um segmento de reta, né? Num polígono convexo, ela fica internamente ao polígono, sempre por dentro. E é um segmento de reta traçado entre um vértice qualquer, lembrando que, ó, o vértice, ou os vértices, né? São os pontos de encontro dos lados, né? São esses pontinhos aqui. Então, a diagonal, ela é a ligação de um vértice até outro vértice não consecutivo. Então, um vértice consecutivo é um que fica um do lado do outro. E se eu ligar um vértice consecutivo no outro, eu estou traçando o lado desse polígono e não a sua diagonal. Então, por isso que não pode ser para um vértice consecutivo. Então, olha bem, só que aí, dentro de um polígono, eu tenho vários vértices. Então, eu preciso traçar as diagonais de todos esses vértices. Então, se eu começar por esse aqui, ó, então eu não posso traçar para esse, porque ele é consecutivo. Vou traçar para esse aqui e para esse aqui, certo? Isso partindo deste vértice. Se eu partir agora deste vértice, para cá não posso, para cá eu posso, para cá também. Esse também não, porque é consecutivo. Se eu pegar agora desse vértice, eu posso traçar para cá, mas ela já está traçada. Vou só colocar do ladinho aqui, ó.
eu posso traçar pra cá não e pra cá não. E se eu for traçar deste vértice aqui, ó, pra cá não posso, eu só posso vir pra cá ou pra cá, que elas já estão traçadas também, tá? Só passei de novo ali pra vocês poderem observar. Então, olha bem, se eu for contar quantas diagonais eu tracei aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? 8 diagonais. Só que, se nós observarmos, algumas são as mesmas, quer dizer, essa rosinha com essa verde aqui é a mesma diagonal. Então, eu contei ela 2 vezes, então já vou diminuir uma aqui. Essa verde e essa vermelha também são as mesmas, então eu contei ela 2 vezes. Vou diminuir mais uma aqui. Essa rosa com essa azul também representam a mesma diagonal, então eu vou diminuir mais um aqui. Então, 8 menos 3 quer dizer que esse polígono aqui tem 5 diagonais, ó. 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, certo? Esse aqui, por exemplo, ó. 1, 2, 3, não posso mais porque esses são consecutivos. 4, 5, 6, os outros não posso. Essa aqui já tá, ó. 7, 8, essa já tá, 9, e esse aqui também já tem todas traçadas, e esse também. Então, esse polígono aqui tem 9 diagonais, certo? Agora, nós vamos observar qual é a relação que tem entre o número de diagonais e o número de lados do polígono. Pessoal, o que nós podemos observar? Olha só, quando nós olhamos uma figura plana, né, um polígono neste caso, o número de vértices desse polígono é o mesmo número de lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vértices e é uma figura de 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices e é uma figura de 6 lados. Se nós observarmos, de cada vértice, partem diagonais para todos menos 3. Por que menos 3, Miriam? Porque ele não traça diagonal nem para ele mesmo, por exemplo, esse aqui, e nem para os 2 vizinhos, os 2 consecutivos dele. Então, ele parte diagonal para todos os outros vértices, independente de quantos lados ou vértices tenha esse polígono. Menos para 3, sempre. Menos para ele mesmo e para os 2 vizinhos. Ó, esse aqui só não parte diagonal para ele e para esses 2. Para os demais, eu consigo traçar diagonal. Então, de cada vértice, vai sair diagonal para todos os outros, menos para 3. E eu tenho que lembrar sempre de não traçar a mesma diagonal 2 vezes. Porque essa diagonal, ela sai daqui e é a mesma que volta, certo? Então, eu consigo generalizar esse cálculo do número de diagonais por meio de uma fórmula. Então, galerinha, fazendo a generalização, nós temos a fórmula. O número de diagonais de um polígono qualquer é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Por que dessa fórmula? N está representando o número de lados ou vértices do polígono regular, que tem a mesma quantidade. Então, dele partem, né, é uma multiplicação, porque partem diagonais para todos os outros vértices, menos para 3, porque é ele mesmo e os 2 vizinhos, como a gente já viu. E é dividido por 2 para a gente não contar a mesma diagonal 2 vezes, porque uma diagonal ela pode sair de um vértice ou de outro. Então, por isso a gente divide por 2. E esse cálculo do número de diagonais, essa formulazinha, ela pode ser usada em qualquer polígono convexo. Coloquei aqui pra gente um exemplo de aplicação, né? Qual é o número de diagonais de um eneágono? Um eneágono é um polígono que possui 9 lados. Se ele possui 9 lados, então ele também possui 9 vértices, certo? Pelo cálculo do número de diagonais, eu tenho que o número de lados é igual vezes o número de lados menos 3, dividido por 2. Então, nós vamos ter 9 vezes... Opa, vou colocar direitinho. 9 menos 3 dividido por 2. 9 menos 3 é 6. Então, 9 vezes 6 dividido por 2. Aqui, ou você simplifica ou você multiplica, né? Ó, 6 dividido por 2 é 3. Eu posso fazer essa simplificação porque aqui é uma multiplicação.
Então, 6 dividido por 2, que é 3. Aí, 3 vezes 9. Então, eu tenho 27. Quer dizer, dentro de um polígono de 9 lados, eu vou ter 27 diagonais. Certinho? Pessoal, para nossa aula de hoje era isso. Espero ter ajudado vocês. Beijinhos e até uma próxima aula.